Quando a escola é de vidro. Conto de Ruth Rocha, publicado em seu livro Admirável Mundo Louco. Naquele tempo, eu até que achava natural que as coisas fossem daquele jeito. Eu nem desconfiava que existissem lugares muito diferentes. Eu ia para a escola todos os dias de manhã e quando chegava, logo, eu tinha que me meter no vidro. No vidro. Cada menino ou menina tinha um vidro e o vidro não dependia do tamanho de cada um. Não. O vidro dependia da classe em que a gente estudava. Se você estava no primeiro ano, ganhava um vidro de um tamanho. Se você fosse do segundo ano, seu vidro era um pouquinho maior. E assim os vidros iam crescendo à medida em que você ia passando de ano. Se não passasse de ano, era um horror. Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado, coubesse ou não coubesse. Aliás, nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos vidros. E para falar a verdade, ninguém cabia direito. Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes. Uns eram pequenos e ficavam afundados no vidro. Nem assim era confortável. Os muito altos, de repente, se esticavam e as tampas dos vidros saltavam longe. Às vezes até batiam no professor. Ele ficava louco da vida e atarrachava a tampa com força, que era para não sair mais. A gente não escutava direito o que os professores diziam. Os professores não entendiam o que a gente falava. As meninas ganhavam os vidros menores que os meninos. Ninguém queria saber se elas estavam crescendo depressa, se não cabia nos vidros, se respiravam direito. A gente só podia respirar direito na hora do recreio ou na aula de educação física. Mas aí a gente já estava desesperado de tanto ficar preso. E começava a correr, a gritar, a bater uns nos outros. As meninas, coitadas, nem tiravam os vidros no recreio. E na aula de educação física, elas ficavam atrapalhadas. Não estavam acostumadas a ficarem livres. Não tinha jeito nenhum para a educação física. Dizem, nem sei se é verdade, que muitas meninas usavam vidro até em casa. E alguns meninos também. Estes eram os mais tristes de todos. Nunca sabiam inventar brincadeiras, não davam risada à toa, uma tristeza. Se a gente reclamava, alguns reclamavam. E então os grandes diziam que sempre tinha sido assim. Ia ser assim o resto da vida. Uma professora que eu tinha dizia que ela sempre tinha usado vidro, até para dormir, por isso que ela tinha boa postura. Uma vez um colega meu disse para a professora que existem lugares onde as escolas não usam vidro nenhum e as crianças podem crescer à vontade. Então a professora respondeu que era mentira, que isso era conversa de comunistas ou até coisa pior. Tinha menino que tinha até de sair da escola porque não havia jeito de se acomodar nos vidros. E tinha uns que, mesmo quando saíam dos vidros, ficavam do mesmo jeitinho, meio encolhidos, como se estivessem tão acostumados que até estranhavam sair dos vidros. Mas uma vez veio para minha escola um menino que parece que era favelado, carente, essas coisas que as pessoas dizem para não dizer que é pobre. Aí não tinha vidro para botar esse menino. Então os professores acharam que não fazia mal não, já que ele não pagava a escola mesmo. Então o Firuli, ele se chamava Firuli, começou a assistir às aulas sem estar dentro do vidro. O engraçado é que o Firuli desenhava melhor que qualquer um. O Firuli
respondia perguntas mais depressa que os outros. O Firuli era muito mais engraçado. E os professores não gostavam nada disso. Afinal, o Firuli podia ser um mau exemplo para nós. E nós morríamos de inveja dele, que ficava no bem-bom, de perna esticada, quando queria ele espreguiçava, e até mesmo que gozava a cara da gente que vivia preso. Então, um dia, um menino da minha classe falou que também não ia entrar no vidro. Dona Demência ficou furiosa, deu um coque nele e ele acabou tendo que se meter no vidro, como qualquer um. Mas no dia seguinte, 2 meninas resolveram que não iam entrar no vidro também. Se o Firuli pode, por que é que nós não podemos? Mas Dona Demência não era sopa. Deu um coque em cada uma e lá se foram elas, cada uma para o seu vidro. Já no outro dia, a coisa tinha engrossado. Já tinha 8 meninos que não queriam saber de entrar nos vidros. Dona Demência perdeu a paciência e mandou chamar seu Hermenegildo, que era o diretor lá da escola. Seu Hermenegildo chegou muito desconfiado. Aposto que essa rebelião foi fomentada pelo Firuli. É um perigo esse tipo de gente aqui na escola. Um perigo. A gente não sabia o que queria dizer fomentada, mas entendeu muito bem que ele estava falando mal do Firuli. E seu Hermenegildo não conversou mais. Começou a pegar os meninos um por um e enfiar à força dentro dos vidros. Mas nós estávamos loucos para sair também. E para cada um que ele conseguia enfiar dentro do vidro, já tinha 2 fora. E todo mundo começou a correr do seu Hermenegildo, que era para ele não pegar a gente. E na correria começamos a derrubar os vidros. E quebramos um vidro, depois quebramos outro e outro. Mas Dona Demência já estava na janela gritando: socorro! Vândalos! Bárbaros! Para ela, bárbaro era xingação. Chamem o bombeiro! O exército da salvação! A polícia feminina! Os professores das outras classes mandaram cada um aluno para ver o que estava acontecendo. E quando os alunos voltaram e contaram a farra que estava na 6ª série, todo mundo ficou assanhado e começou a sair dos vidros. Na pressa de sair, começaram a esbarrar uns nos outros e os vidros começaram a cair e a quebrar. Foi um custo botar ordem na escola e o diretor achou melhor mandar todo mundo para casa, que era para pensar num castigo bem grande para o dia seguinte. Então eles descobriram que a maior parte dos vidros estava quebrada e que ia ficar muito caro comprar aquela vidraria tudo de novo. Então, diante disso, seu Hermenegildo pensou um bocadinho e começou a contar para todo mundo que em outros lugares tinha uma escola que não usavam vidro, nem nada, e que estava bem certo. As crianças gostavam muito mais e que de agora em diante ia ser assim, nada de vidro. Cada um podia se esticar um bocadinho, não precisava ficar duro nem nada, e que a escola agora ia se chamar Escola Experimental. Dona Demência, que apesar do nome não era louca nem nada, ainda disse timidamente: mas seu Hermenegildo, Escola Experimental não é bem assim. Seu Hermenegildo não se perturbou. Não tem importância. A gente começa experimentando isso, depois a gente experimenta outras coisas. E foi assim que na minha terra começaram a aparecer as escolas experimentais.
Depois aconteceram muitas coisas que um dia eu ainda vou contar.